Glória a Deus, amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Sempre bom, né, podermos estar aqui louvando a Deus. Que a palavra do Senhor venha de encontro aos nossos corações e possamos ser mais uma vez renovados, para que no adentrar de uma nova semana, tenhamos plena comunhão com o Senhor e tenhamos também todo esse ânimo e também o alerta que a palavra de Deus nos traz para vivermos a vida em santidade ao Senhor. Amém? Por isso eu convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 42 ao verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 42 ao verso 45, que diz: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Santo Deus, amado Pai, como é bom, como é precioso estarmos aqui para te adorar, para te servir, para prestar-te culto reverente ao teu santo e poderoso nome. Que tudo isso que fizemos até este momento, em reflexão, em introspecção, em louvores ao teu santo nome, possa também, ó Deus, neste tempo, preparar os nossos ouvidos e corações a estarmos, ó Deus, com muita vontade de sermos enriquecidos, abastecidos por mais da Tua palavra e assim com mais do Teu Santo Espírito. Que seja com fidelidade, não a mim, ó Deus, não a nós, mas sim ao Teu santo e poderoso nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Gente, o que tinha se tornado um rompimento, o que foi um rompimento na história, na realidade, tinha em sua essência o propósito de uma reforma interna, uma correção, um renovo. Renovo esse que não seria tão inédito, porque séculos atrás, por meio de um grande servo, lá em Ezequiel capítulo 44, por meio de Zadok e seus filhos, ocorreu naquele tempo um momento de necessidade de restauração da ordem do templo, da ordem da casa do Senhor. Os utensílios estavam sendo profanados, os serviços prestados, o culto que estava sendo oferecido, era sujo. Ou seja, aquilo que nós estamos hoje em lembrança, comemorando o dia da reforma protestante, em muitos momentos ocorreram em pequena e grande escala, a necessidade de restauração, a necessidade de volver-se, de retornar, de voltar os olhos ao caminho do Senhor. Se olharmos profundamente, alguns séculos mais tarde, após Zadok, na ruptura que ocorreu na Igreja Católica Apostólica Romana, houve também um movimento interessado na restauração e não na divisão. Esse movimento, que veio a ser conhecido como protestantes,
teve as 95 teses como as razões iniciais e cobrar as correções no modo operante dos líderes religiosos. Porém, não foi bem aceito. E por isso decidiram perseguir os chamados protestantes, Lutero, Zwinglio e companhia. Nessa ruptura, naturalmente, revigorou a Igreja Católica Apostólica, que somos nós. Nós não nos submetemos ao governo de Roma. E esperamos também que nossos pastores, nossos líderes, não se envolvam em negócios desta vida, mas venham servir, laborar, trabalhar, com o máximo afinco, dedicação, consagração, santificação, temor, respeito e reverência ao nome do Senhor, e para abençoar, edificar vidas, vidas aquelas que estão próximas, e vidas aquelas que estão distantes, aqueles que porventura estão desapercebidos, cegos, venham enxergar, não porque eu tenho poder em mim, não porque você também possa desfrutar das centelhas da graça do Senhor, mas porque de fato, aquilo que tem brilhado nas nossas vidas, é meramente, ou melhor, preciosamente, o reflexo da glória de Cristo Jesus. E isso deve nos acalentar, isso deve nos motivar, e isto deve nos animar a vivermos para a glória do nosso Deus. A Igreja Católica Apostólica, que tinha e carrega como único infalível regra de fé e prática, a Escritura Sagrada. E que Jesus Cristo era, é e sempre será o único e o suficiente Senhor e Salvador da Igreja. Mais ninguém como mediador entre Deus e os homens. Não existe outro atalho, não existe outra ponte ou outro caminho que leve a Deus o Pai, senão por meio do Filho, Cristo Jesus. Isso bem entendido, também sabemos que o Espírito Santo de Deus opera nos corações de forma a ministrar consolo, sabedoria, entendimento divino na vida das pessoas. E é também o nosso intercessor junto a Cristo, diante de Deus o Pai. Por isso, nós não estamos sós. Por isso, nós não nos deixamos levar, ou não devemos deixar-nos levar pelos nossos gostos. Precisamos constantemente observar, é isso mesmo? Está em conformidade? É padrão da palavra de Deus? Será que os meus sentimentos, será que aquilo que eu tenho projetado, intentado, está dentro dos trilhos daqueles que conhecem a Deus? Daqueles que de fato podem ser chamados de filhos de Deus? Não sei, meus irmãos, mas me parece que numa escala global, hoje em dia, estamos vivendo tempos tão complicados, por causa de filhos que se rebelam contra pais. E este quadro, e esta imagem, não é tão diferente da criatura que tem se rebelado contra Deus. Será que nós, no nosso empenho, na nossa dedicação, temos de fato esmerado, temos de fato empenhado, com todo o nosso amor, com todas as nossas forças, entendimento, e buscado conhecer mais, para servirmos melhor, não segundo as nossas vontades, mas conforme aquilo que Ele prescreveu, aquilo que Ele descreveu, aquilo que Ele veio ensinando e ensina aos nossos corações. De modo, meus irmãos, que eu não posso ficar com a minha boca, eu não posso ficar com o meu coração pesado, quando eu escuto a respeito das doutrinas divinas, dos ensinamentos divinos, é isso. Quando se fala a palavrinha doutrina,
ou ensino, ou obediência, nós ficamos como que assim, não, pera lá. Ninguém consegue, ninguém é perfeito varão, só Cristo. É certo que nós descansamos em Cristo, amém? Glória a Deus. É certo que nós confiamos e dependemos de Cristo Jesus. Mas isso não faz com que nós sejamos preguiçosos, lentos e indispostos para de fato ofertar o melhor que nós possamos fazer. E entendendo que não é pelo que nós fazemos, mas sim pelo que Cristo fez e tem feito na história do seu povo, no transcrever e no decorrer dos anos. Gente, é como que, ouvindo nesse momento, despertai. Perceba, servos e servas dispostos, no Antigo e no Novo Testamento, com gratidão diante de Deus, e generosidade em fazer o bem. Afinal de contas, eles receberam do alto céu a maravilhosa graça, e por isso contribuíram como podiam em honrar e glorificar a Deus, e servir aos seus semelhantes. Seremos nós então uma geração limitada no que tange, no que discerne, em razão de vivermos para a glória de Deus e servir ao nosso irmão, sem acepção de pessoas, como os jovens meditaram na aula dessa manhã na EBD? Qual é o parâmetro, qual é o norteador, aquilo que pode regular o jeito que você vive, o modo que você serve? Provavelmente, muitas das vezes, aquilo que tem sido empecilho, dificultoso nas nossas vidas, tem a ver com o nosso egoísmo, tem a ver com o nosso orgulho, a nossa arrogância, tem a ver com um juízo prematuro, precoce, perverso, maldoso, porque nós não somos rápidos em amar, mas estamos prontos a fustigar, a cutucar, a provocar, a querer enxergar o defeito, o problema, o erro do outro, da outra. Gente, parem de ser assim, e eu também. Nós não podemos prosseguir mediocremente, mais ou menos. E se por um acaso você se vê dessa forma, se quebrante diante de Deus. Peça ao Senhor, restaura, renove a minha vida, assim como o Senhor utilizou Zadok e seus filhos, assim como o Senhor utilizou Lutero, Zwinglio. Haja em minha vida, desperta-me, e que eu possa também servir aqueles que estão à minha volta, os que estão perto e os que estão longe, em nome de Jesus. Lutero, ao apregoar, divulgar as teses corretivas, serviu milhares e milhares de pessoas, para que conhecessem a verdade. Homens comuns não têm poderes de perdoar para a salvação, ou condenarem para o inferno. Não existem indulgências que possam liberar uma alma do purgatório, mesmo porque ao homem pertence uma só vida. Depois segue-se o juízo, conforme nos relata o livro, o autor de Hebreus. Carina Vambora, que era freira, mas depois veio a se tornar esposa de Lutero, serviu de testemunha para muitas moças, muitas mulheres, na missão de esposa e mãe no lar. E seu exemplo de fé na palavra impactou, serviu o coração do seu marido Lutero, em seus momentos mais sombrios. Nos exemplos bíblicos e nos efeitos de outros servos e conservas na história da cristandade, uma coisa é certa, presta atenção:
nos exemplos bíblicos e nos efeitos de outros servos e servas no decorrer da história da cristandade, uma coisa é certa: não há comunhão entre as trevas e a luz. Não se mistura a verdade com a mentira. Não se tem paz na enganação, nem se lucra na trapaça. Por isso, o serviço de levar a verdade e vivê-la demonstra por si mesmo a generosidade de sinalizar um novo e vivo caminho. Tão somente por Cristo, na cruz de Cristo, que quer dizer na obra de Cristo, na feitura de Cristo. E esse descansar que nós temos em Cristo, se de fato nós descansamos, nós não nos tornamos preguiçosos. Cuidamos como sacerdotes das coisas da vida, do lar, do trabalho, das atividades, dos estudos, da agenda do dia a dia, mas não deixamos a coisa mais, digamos assim, por último para Deus, de forma alguma. Ou buscamos um novo fôlego, se aquela atividade que nós habitualmente fazemos, de nos encontrarmos como igreja, para meditarmos na palavra e sermos renovados e glorificarmos a Deus. Quando puxamos um novo fôlego, é para justamente, no dia a dia das nossas atividades, façamos o que vier a ser feito, sendo feito para a glória do Senhor, com gratidão. Meus irmãos, minhas irmãs, não deixe de ser generoso, generosa, nesse serviço para a vida, nesse serviço para a vida. Lá em Marcos 10, do 42 ao 45, nós vimos, e eu vou repetir a leitura: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vocês, entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Primeiro, como é no mundo? Como é o jeito, qual é a maneira que as pessoas lidam com a generosidade, com os seus relacionamentos? Nós já sabemos, é como sanguessuga, só sugando, só puxando, me dê, traz isso, faz isso para mim. No mundo, as coisas estão estragadas. No mundo, há um exibicionismo de quem tem mais, quem pode mais, quem tem mais fama, poder. A ostentação, a ficar mostrando que faz isso, que pode aquilo, que tem isso, que tem aquilo. A arrogância, prepotência, produção de inveja. O que os maiorais, o que os grandes exercem no meio de nós? Geralmente, governadores, senadores, prefeitos, autoridades de um modo geral, eles não têm grande disposição em servir. A prioridade comum é de que eles recebam, é que eles tenham mais, que eles venham acumular, colecionar muito mais. Se tiver que as pessoas entregarem suas próprias vidas para o conforto dos governantes, eles não ligam,
Eles não ligam. O mundo cada vez mais frio. As pessoas cada vez mais gananciosas. E gananciosas não só no materialismo, do carro do ano, da melhor roupa, do melhor penteado, seja lá do que for, material ou estético. Mas também numa ganância afetiva. Numa ganância, num egoísmo relacional. Em que as pessoas já não querem servir com prazer, com honra, com alegria, seu cônjuge, sua esposa ou seu marido, seus filhos. O pai que compra o computador da última geração e deixa de dar alguns manjares, algumas comidas melhores para a sua própria casa. A mãe que prefere gastar fortunas em lipoaspiração, em vez de incentivar o filho, a filha, aos estudos, ou até mesmo melhorar suas condições intelectuais, culturais, profissionais. Porque o que tem reinado no mundo, luxúria, aparência, o culto de si mesmo. E parece que as pessoas não estão mais enojando disso. Parece que as pessoas já estão com um botão automático, não é mesmo? Ô pastor, faz parte, meu. Alguém lá dos fundos deve estar pensando assim: ei pastor, o mundo jaz do maligno. Sim, o mundo jaz do maligno. Mas isso não deve ser empecilho, isso não deve ser barreira para que os filhos da luz resplandeçam neste mundo tenebroso. Nós não podemos nos conformar. Adolescentes, jovens, adultos e idosos, enquanto não findar o ar que respiramos, com o menor do vigor que nós podemos ter, louvemos ao Senhor e sejamos bênção na vida uns dos outros, sem fazer acepção de pessoas. Eu gosto mais desse do que dessa, eu gosto mais dessa do que aquele. Gente, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus e nem boa educação nós temos tido. É coerente isso, Eltinho? É normal isso? É normal? Dênio, é normal isso? Meus presbíteros, meus diáconos, nem mesmo eu mesmo consigo fazer o bem que eu penso, mas sim o mal. Eu reconheço, nós devemos reconhecer isso, mas isso não deve ser desculpa para que a gente não venha nos esforçar, nos dedicar e entender também que se não for pela graça do Senhor Jesus, se não for pela misericórdia do nosso Deus, nada adiantará. Sem amor, de nada aproveitará. Quaisquer das atividades que nós venhamos a desenvolver, a desempenhar. Como é no mundo, as pessoas querem se exibir. Mas como é na igreja de Cristo? Lá em Marcos, a gente vê no verso 43 e 44. Mas entre vós não é assim como, não é da maneira em querer ser servido, não é da maneira em querer ostentar. Entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será este que sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja este
que sirva a todos. Nossa grandeza está em servir, e o nosso destaque está em servir ainda mais, não para se aparecer, mas para doar, para colaborar, para edificar, para abençoar vidas e render glórias a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, fala a respeito, para que se resplandeça a luz que há em vós, não é verdade? E assim, por meio das boas obras, as pessoas vejam nas nossas vidas a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, e glorifiquem ao nosso Deus e Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Boas obras que testemunhem a quem pertencemos e a quem glorificamos. A igreja, ela realmente se reveste de um adorno, de umas vestes, que não se comungam, não se tem comunhão, não se iguala com as coisas deste mundo, corrompidas. Não é que nós, por sermos cristãos, perdemos o bom paladar, perdemos de apreciar aquilo que é belo, esteticamente e também culturalmente. Ser cristão não é ser tapado, ser cristão não é deixar de respirar e sentir prazer, mas ser cristão é saber viver os prazeres que Deus tem para as nossas vidas, e que não se encerram para este tempo que nós estamos vivendo por breve momento, mas que será irrompido para a eternidade. Coisa ainda que nós não conseguimos decifrar tão bem, mas estamos com expectativa, não é não? Nós estamos esperando. A natureza ardentemente também aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, muito mais do que alguma aparência ou do que alguma fala, nós precisamos exercitar a nossa vida, a nossa alma, para que esteja consoante com as Escrituras Sagradas, cheios, abundantes do Espírito Santo de Deus. Porque as coisas velhas já passaram, eis que Deus tem feito coisas novas no meio do povo de Deus, dentro dos nossos corações, para que quando nós louvamos, também seja um reflexo daquilo que temos vivido. Mas se porventura você tem se visto fraco, nessa mensagem, nessa exposição dessa noite, não venha se esconder não, você não está só, você não está sozinho. Primeiramente, Deus, se você tem sido tocado pela palavra do Senhor, não fuja, e se você de fato é de Deus, ainda que você tenha essa burrice, cometa essa burrice de querer tentar negar ao Senhor, saiba que Ele tem cordas de amor, e Ele tem o poder de nos atrair. E esse trazer de Deus, com a luz que ilumina, que traz entendimento, faz com que a gente perceba, não adianta e nem vale tentar ir contra Deus. Vimos algumas pessoas que fizeram isso, quiseram fugir do serviço de Deus. Jonas, não é verdade? Pedro, e tantos outros, Moisés, tentaram fugir. Josué, tentaram fugir por breve momento. Vocês acham que é impossível, em algum momento, nós nos sentirmos desprezíveis e também incapazes de servir? Isso não é impossível. Acontece. Agora o que não pode ocorrer é o abandono,
é o afastamento, é o desprezo daquilo que a palavra de Deus tem vindo aos nossos ouvidos e causado um tremor nas nossas vidas, nos nossos corpos, nos lembrando: nós não nascemos para viver para este mundo, nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos e estamos aqui para celebrar vida e não morte. Hoje não é um dia sombrio, hoje não é um dia decadente. Infelizmente, alguns têm caminhado para a cova eterna, mas isso não anulará, glórias ao Senhor, a alegria do povo de Deus. Mas é tempo de chorar, é tempo de lamentos, é tempo de contrição, de arrependimento, é tempo de desejarmos: Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti. Porque sem o Teu Santo Espírito, sem a Tua Palavra, eu não vou dar um passo que seja certo e seguro. Se eu montar a minha casa em Ilhabela, se eu projetar o meu futuro em coisas que aos olhos despertem prazeres e esquecer da Tua verdade, para onde eu irei? E aonde me encontrarei? E eu não digo só de mim não, meus irmãos. Reflitam isso nas suas vidas. Não é um empecilho de nós desfrutarmos aquilo que Deus tem nos dado, mas é reajustarmos, restaurarmos a prioridade do nosso ser. Maridos, esposas, filhos, avós, pais, tios. Nós precisamos, como igreja, estarmos dispostos, com grande generosidade, servir e amar. Porque, por fim, não são pelas nossas forças, mas pelo maior exemplo que foi demonstrado, que foi revelado, mas também nos dado, no sentido de viver. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós podemos e devemos observar o próprio Senhor, o Rei da Glória, que Ele serviu. Então, por que eu e você não nos dedicamos mais e mais em servir com os nossos dons e talentos? Quais são? Ô pastor, eu não sei isso, não sei aquilo, mas eu posso estar cuidando daquela limpeza, eu posso estar cuidando de estar junto nas orações. Eu não sei tocar, eu não sei cantar, mas eu posso, pastor, levar alguns panfletos e entregar lá no meu trabalho. Pastor, eu não sei se eu consigo ter argumentos, apologética, falar a respeito de Cristo. Meu irmão e minha irmã, a simplicidade já faz muitas coisas. Em falar que a minha e sua vida não teria sentido nenhum se não fosse Cristo Jesus. Se você falar isso para o seu vizinho, para o seu colega ou para o seu inimigo de trabalho, ainda que ele não se desperte de imediato, aquilo já vai colocar assim um alerta para a pessoa, por saber e por estar vendo que você tem buscado o reino de Cristo. Ele, com maior exemplo de grande generosidade, expressou. O Rei da Glória se despiu do seu manto majestoso e veio me servir, e veio te servir. Gente,
John Huss, João Calvino, Lutero, Zwinglio, Whitefield, John Knox, conhecido como o pai do presbiterianismo, John Knox, tantos e tantos outros nomes, servas também, como Caterine, tantas outras mulheres. Para com isso, é bom fazer citação, é bom, mas vou falar um negócio aqui, Yane, é contigo, meu irmão. Fred, tamo junto. Ana, Lessa, Bruna, Cal, alguns nomes que estão vindo aqui. Maria, João, Joana. Cada um de vocês, eu não vou citar todo mundo não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vale a pena lembrar e observar aquilo que eles fizeram, mas nós não podemos fugir daquilo que somos chamados a fazer hoje. Eu e você, continuar o legado, até que Cristo venha, porque nós estamos o quê? Desenrolando o tapete, para que venha o Rei da Glória. E esse desenrolar do tapete, tem muito a ver em termos a honra, a disposição, na verdade, pela verdade, a fidelidade, não a mim e não a você, mas a palavra de Deus. Porque a generosidade de Cristo, eu creio, me fez e nos fez novas criaturas. E não foi pelo sangue de João Batista, e não foi pelo sangue do apóstolo Paulo, e não foi pelo sangue de Maria, e não foi pelo sangue de Catarine, e não foi pelo sangue meu e seu. E ainda que nós venhamos, por alguma ocasião, sofrer perseguição, e tenhamos que enfrentar um martírio, a ponto de sofrermos, se colocar o meu corpo num latão, cheio de querosene, e ligar um fogo, e eu ser queimado, tudo isso pode ser espantoso, mas é insuficiente, porque somente pelo sangue de Cristo, é nele que existe todo o poder, e nós precisamos viver nele, por ele, para ele, porque são dele todas as coisas. Que Deus nos use. Quero convidar a equipe de louvor, que Deus nos use, que Deus sonda as nossas vidas, que de fato estejamos na aljava do Senhor, como flechas que acertam o alvo, porque a generosidade de Cristo não foi em vão. A salvação que Ele ministrou e tem aplacado, tem mostrado, revelado no decorrer dos tempos, tem gerado transformações. E eu pergunto para você, sua vida tem sido transformada? Sua vida tem sido santificada? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Romanos 12:10. Se você não serve para servir, então você acha que serve para adorar? Sirva com sinceridade e generosidade. Isso anima a vida e testifica a nova vida em Cristo Jesus. Amém e amém. A Deus toda a honra e toda a glória.